Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovar. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 5º encontro da novena de Pentecostes. Agradecemos a todos pela sintonia conosco. O tema do ano para esta novena é: permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. E o tema do dia de hoje: acolhendo outros, e de produzir frutos, frutos que permaneçam. Hoje nós iremos realizar e iremos acender mais 2 velas: a vela da fortaleza e a vela da piedade. Vamos contemplar, vamos entender e vamos ter a escolha para que compreendamos esses 2 dons que o Espírito Santo nos traz. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Fortaleza, piedade, 2 dons para que compreendamos e prestemos atenção, para que entendamos o que Jesus quer nos dizer. Desses 2 dons que Ele enviou o Espírito Santo para nos trazer. O Papa Francisco refletiu sobre o dom da piedade, que não significa ter compaixão, fazer cara de santo ou fazer de conta que é um santo, mas é autêntico espírito religioso, de intimidade filial com Deus, daquela capacidade de rezar a Ele com amor e simplicidade, que é própria das pessoas humildes de coração. Diante dos fiéis congregados na Praça de São Pedro, Francisco alentou a cultivar esse dom, porque seremos capazes de alegrar-se com quem está na alegria, de chorar com quem chora, de estar próximo a quem está sozinho ou angustiado,
de corrigir quem está no erro, de consolar quem está aflito, de acolher e socorrer quem está precisando. Há uma relação muito estreita entre o dom da piedade e a mansidão. Hoje queremos nos concentrar nesses dois dons do Espírito Santo e no dom da piedade. Tantas vezes é mal entendido ou considerado de modo superficial, e em vez disso toca no coração a nossa identidade e a nossa vida cristã. Trata-se do dom da piedade. É preciso esclarecer logo que esse dom não se identifica com ter compaixão de alguém, ter piedade do próximo, mas indica a nossa presença a Deus e a nossa ligação profunda com Ele. Uma ligação que dá sentido a toda a nossa vida e que nos mantém sadios em comunhão com Ele, mesmo nos momentos mais difíceis e conturbados. Esta ligação com o Senhor não deve ser entendida como um dever ou uma imposição. É uma ligação que vem de dentro. Trata-se de uma relação vivida com o coração. É a nossa amizade com Deus dada a nós por Jesus. Uma amizade que muda a nossa vida e nos enche de entusiasmo, de alegria. Por isso o dom da piedade suscita em nós, antes de tudo, a gratidão e o louvor. É este, na verdade, o motivo e o sentido mais autêntico do nosso culto e da nossa adoração. Quando o Espírito Santo nos faz perceber a presença do Senhor e todo o seu amor por nós, aquece-nos o coração e nos move quase naturalmente a oração e a celebração. Piedade, então, é sinônimo de autêntico espírito religioso, de intimidade filial com Deus, daquela capacidade de rezar a Ele com amor e simplicidade que é própria das pessoas humildes de coração. Se o dom da piedade nos faz crescer na relação e na comunhão com Deus e nos leva a viver como seus filhos, ao mesmo tempo nos ajuda a dirigir esse amor também para os outros e a reconhecê-los como irmãos, e então, sim, seremos movidos por sentimentos de piedade, não de pietismos. Nos confrontos com quem está próximo a nós e com aqueles que encontramos todos os dias. Por que digo não de pietismo? Porque alguns pensam que ter piedade é fechar os olhos, fazer uma cara de imagem, fazer de conta que é um santo. No dialeto piemontês se diz fare la mungna guatia. Este não é o dom da piedade. O dom da piedade significa ser realmente capaz de alegrar-se com quem está na alegria, de chorar com quem chora, de estar próximo a quem está sozinho ou angustiado, de corrigir quem está no erro, de consolar quem está aflito, de acolher e socorrer quem está precisando. Há uma relação muito estreita entre o dom da piedade e a mansidão. Queridos amigos, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma: todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. Peçamos ao Senhor que o dom do Espírito possa vencer o nosso temor
A nossas incertezas também o nosso espírito inquieto, impaciente, e possa nos tornar testemunhas alegres de Deus e do seu amor, adorando o Senhor. Em verdade, também no serviço ao próximo com mansidão e com sorriso, que sempre o Espírito Santo nos dá alegria. Que o Espírito Santo dê a todos nós esse dom da piedade. Seus braços bem alto, e com as suas palavras peça a Deus um batismo no Espírito Santo. Espírito de amor, vinde sobre este povo aqui reunido e todos aqueles que nos acompanham em sua casa nesse momento e habita entre nós. Vinde, Espírito Santo. Espírito de unidade, mostrai-nos o caminho para a unidade cristã. Vinde, Espírito Santo. Espírito de hospitalidade, ensinai-nos a ser acolhedores. Vinde, Espírito Santo. Espírito de compaixão, inspirai em nós uma atitude de respeito em relação a todos os que encontramos. Vinde, Espírito Santo. Espírito de esperança, ajudai-nos a tirar de nós tudo que nos afasta de nossa caminhada ecumênica. Vinde, Espírito Santo. Você que tem a Bíblia em sua casa, pegue-a e acompanhe conosco. Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1 a 5. Abraão acolheu os anjos no carvalho de Mambré. Como em Pentecostes vem, como em Pentecostes vem. Solte sua voz, Espírito de Deus, Espírito de Deus, desce sobre nós, desce sobre nós. Como em Pentecostes vem, como em Pentecostes. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda. Veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meu Senhor, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sobre esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto de vosso servo. E eles responderam, faze como disseste. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Neste momento, vamos abrir a Bíblia no Evangelista São Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 44. Jesus tem compaixão da multidão. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário, à parte, mas viram-nos partir. Por isso muitos deles perceberam para onde iam. E de todas as cidades acorreram a pé para o lugar aonde se dirigiam. E chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada. Quando chegaram a ele, os discípulos disseram: Esse lugar é deserto e já é tarde. Despede-se para irem para os sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. Depois de se terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde. Assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e o deu a seus discípulos para que los distribuísse, e repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Reconheceram-lhe do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços e os restos dos peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existe uma parábola narrada por Jesus que nos ajuda a compreender a importância do dom da fortaleza, que daqui um pouco iremos entender melhor. Um semeador foi semear, porém nem toda semente que lançava dava fruto. A parte que caiu à beira do caminho foi comida pelas aves. A que caiu em terreno pedregoso ou no meio da sarça brotou, mas foi imediatamente secada pelo sol ou sufocada pelos espinhos. Só a que cai em boa terra germinou e deu fruto. O dom da fortaleza nos dá força para a fidelidade à vida cristã, cheia de dificuldades.
Jesus disse que o reino dos céus sofre violência dos que querem entrar, e violentos se apoderam dele. Pelo dom da fortaleza, o Espírito Santo nos dá a coragem necessária para a luta diária contra nós mesmos, nossas paixões e problemas, com paciência, perseverança, coragem e silêncio. Nos dá forças além das naturais. Esta força divina transforma os obstáculos em meios e nos dá a paz mesmo nas horas mais difíceis. Foi o que levou São Francisco de Assis a dizer: irmão Leão, a perfeita alegria consiste em padecer por Cristo, que tanto quis padecer por nós. Amém. Como o próprio Jesus explica aos discípulos, este semeador representa o Pai que lança abundantemente a semente da sua palavra. Há inclusive, como a Dona Deone disse, há inclusive alguns momentos difíceis e situações extremas em que o dom da fortaleza se manifesta de forma extraordinária e exemplar. É o caso daqueles que devem enfrentar experiências particularmente difíceis e dolorosas, que transtornam a sua vida e a dos seus entes queridos. A igreja resplandece com o testemunho de muitos irmãos e irmãs que não hesitaram em oferecer a própria vida para permanecer fiéis ao Senhor e ao Evangelho. Também hoje não faltam cristãos que em várias partes do mundo continuam a celebrar e a testemunhar a sua fé com profunda convicção e serenidade, e resistem mesmo quando sabem que isso pode implicar um preço mais alto. Também todos nós, conhecemos as pessoas que viveram situações difíceis, muitas dores. Mas pensemos naqueles homens, naquelas mulheres que enfrentam uma vida difícil, lutam para sustentar a família, educar os filhos, fazem tudo isso porque há o espírito de fortaleza que os ajuda. Quanto homens e mulheres, nós não conhecemos os seus nomes, honram o nosso povo, honram a nossa igreja, porque são fortes ao levantarem em frente à própria vida, à própria família, o seu trabalho, a sua fé. Esses nossos irmãos e irmãs são santos no dia a dia, santos escondidos no meio de nós. Tem precisamente o dom da fortaleza para cumprir o seu dever de pessoas, pais, mães, irmãos e irmãs, cidadãos. Temos muitos. Agradecemos ao Senhor por esses cristãos que têm uma santidade escondida. É o Espírito Santo que tem dentro que os leva em frente e far-nos-á bem pensar nesta pessoa. Se eles têm tudo isso, se eles o podem fazer, por que nós não? E far-nos-á bem também pedir ao Senhor que nos dê o dom da fortaleza. Não devemos pensar que o dom da fortaleza seja necessário só em determinadas ocasiões e situações particulares. Esse dom deve constituir um fundamento do nosso ser cristãos, na ordinariedade da nossa vida cotidiana. Como disse, em todos os dias da vida cotidiana devemos ser fortes. Precisamos desta fortaleza para fazer avançar a nossa vida, a nossa família, a nossa fé. O apóstolo Paulo pronunciou uma frase que nos fará bem ouvir: tudo posso naquele que me fortalece. Quando enfrentamos a vida comum, quando chegam as dificuldades
recordamos isto: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor dá a força, sempre não a faz faltar. O Senhor não nos dá prova maior da que podemos suportar. Ele sempre está conosco. Tudo posso naquele que me fortalece. Por vezes, podemos ser tentados a deixar-nos levar pela inércia, ou pior, pelo desconforto. Sobretudo, diante das dificuldades e das provações da vida, nestes casos, não desanimemos. Invoquemos o Espírito Santo, para que com o dom da fortaleza possa aliviar o nosso coração e comunicar nossa nova força e entusiasmo à nossa vida e à nossa sequela de Jesus. Papa Francisco. Pelos seus párocos, você está pedindo pelos seus, da sua casa, pela sua família. Peça o batismo no Espírito Santo, mas peça de verdade. Diga a Deus, nós precisamos do batismo no Espírito Santo, porque só pelo batismo no Espírito nós podemos transformar a nossa vida. Aquele que nunca encontrou o Senhor é aquele que nunca foi batizado no Espírito. Ele não queria coração. E cante comigo: Espírito de Deus, solte sua voz, vai. Espírito de Deus, desce sobre nós, desce sobre nós, como em Pentecostes vem, como em Pentecostes vem, vem. Solte sua voz, Espírito de Deus, Espírito. Você que quer fazer seu pedido de oração e deseja colocar nos comentários, sinta-se à vontade e não tenha medo. Peça que o Espírito Santo mande seus dons, mande a fortaleza para que tenhais coragem, mande a piedade para que compreendeis a vida, para que tenha o amor. Peça, Espírito Santo, iluminai-nos. Vinde sobre nós, Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que venha sobre você, sobre sua família, seus vizinhos, seus amigos, todos que vocês conhecem. Peça, abra suas mãos, rezem. Peçam, vem Espírito Santo sobre mim. Vinde, Espírito Santo, fazer morada em mim. Vinde, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Chama, clama ao Senhor. Vem, Espírito Santo, faça morada em mim, em minha família. Habita em mim. Entra no meu coração, nos traz os seus dons, nos traz a sabedoria, o entendimento, o conselho, a ciência, a fortaleza, a piedade e o temor a Deus. Traga, Senhor, sobre nós. Envia teu Espírito de amor, que Ele faça morada em mim, que Ele faça morada em nós, nossas famílias, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos conhecidos. Clama ao Senhor e pede, Senhor, envia teu Espírito, nos renove, nos lave, nos purifique. Pede, vem Espírito Santo sobre mim, desce sobre minha cabeça, nos traz o seu dom, o dom da sabedoria, para que conheçamos a verdadeira fé, o dom do entendimento, para que compreendamos a palavra de Deus, o dom do conselho, para que façamos boas escolhas, o dom da ciência para contemplar a beleza, o dom da fortaleza para termos coragem, o dom da piedade, para reconhecermos o amor.
pede: vem Espírito Santo fazer morada em mim. Jesus Cristo, queremos colher plenamente os irmãos e irmãs que estão conosco. Sabei como frequentemente nos sentimos incapazes diante do sofrimento deles. E, ainda assim, estáis sempre lá, à nossa frente, e já tendes recebido em vossa compaixão. Falai a eles por meio de vossas palavras. Ajudai-nos por meio de vossas ações e deixai que vossa bênção repouse sobre nós todos. Amém. A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor, Maria aqui está, Mãe da divina graça. Teu esposo quer agir neste lugar. A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor, Maria aqui está, Mãe da divina graça. Teu esposo quer agir neste lugar. Espírito Santo, venha sobre nós, fogo abrasador, derrama tua unção, batiza-nos, Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós, e com línguas de fogo batiza-nos, Senhor. A hora chegou, aqui é o lugar do cenáculo de amor, Maria aqui está, Mãe da divina graça. Teu esposo quer agir neste lugar. Vamos novamente pedir ao Espírito Santo: venha sobre nós, iluminai-nos, iluminai todos nós. E vamos abrir nossos braços e rezar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, pela glorificação de Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, abristes para nós as portas da vida eterna. Fazei que, participando de tão grandes bens, nos tornemos mais dedicados a vosso serviço e cresçamos constantemente na fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus, que derramou em nosso coração seu Espírito materno, nos encha de alegria e consolação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia!
Vamos agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado por nos acompanharem mais este dia de novena. Amanhã iremos apresentar o último dom, o dom temor a Deus. E traremos como o tema do encontro, crescendo na unidade. Eu sou a vinha, vós sois os ramos. Obrigado a todos por participarem conosco. Esperamos a todos no dia de amanhã. Agradeço de coração mesmo por já terem acompanhado conosco esses 5 dias. Que o Espírito Santo desça sobre vocês, sobre suas famílias e sobre a nossa também aqui reunidos na igreja. Que Deus abençoe.